Fala galera, estamos aqui para o primeiro episódio do Trilha da Prosperidade, que faz parte do BRM Podcasts, a nossa plataforma que traz muito conteúdo e muita informação relevante para todos os brasileiros. Hoje, estamos iniciando o ano de 2026, a ideia é falar um pouco de um tema que tem trazido muita dúvida para os brasileiros, para as famílias empresárias, que é essa reforma tributária, o impacto na sucessão patrimonial, na sucessão empresarial. E hoje estou aqui com a Nívia, minha co-host, me ajudando aqui com o tema, né, trazendo um pouco de perguntas e ideias. E agradecer a presença de Marcelo e Francisco, advogados, especialistas em advocacia empresarial. Bem-vindos! Obrigado. A gente que agradece o convite, né? Já tô ficando mal acostumado. Antigamente eu costumava ser host do Diga Aí, agora eu tô sendo convidado para Agora sendo entrevistado. Bonito esse estúdio aqui, né? Muito bom, né? Legal. Você tá acostumado com ele, Do né? lado de cá não tô, não. Inclusive eu cheguei, fui automático, fui pra ir pra esse lado, aí Felipe... Já sentou no lado errado, tá acostumado. Hoje o host tá virando convidado, né? Exato, hoje o assunto é outro, né? Liberdade. Também. Obrigado. Sempre tem. Total. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. A ideia hoje é a gente trazer um pouco à tona a especialidade de vocês, enquanto juristas, né? E trazendo as nossas dúvidas aqui do mercado financeiro, que tratamos com famílias empresárias, dúvidas que tem sobre sucessão, agora que mudou tudo, as regras tributárias, Muita coisa nova. essa dinâmica de estruturação de empresas, dúvidas sobre mudança de tributação de TCMD, Sim, ITBI, transferência de imóvel para holding. Hoje a gente vai falar um pouco desse assunto. Eu trouxe a Nívia, que conhece muitas famílias empresárias, para trazer um pouco dessas dores, né, das famílias São dúvidas empresárias, que né? têm surgido cada dia mais. Cada dia Todas mais, as visitas, se a gente tá aos clientes, Imagino. as holds, essas dúvidas têm surgido assim muito. Até porque a internet tá prejudicando nesse sentido. Exatamente, Porque tem porque tanta lê informação errada, Exato. aí lê qualquer informação e pergunta, isso é verdade? E lá vai, gente. É mito, é verdade, isso é É verdade. A grande maioria é mito. E começando o ano, é importante também agradecer a Apex, né, e Mendonça Machado Advogados, que são os realizadores da plataforma, do podcast, né, que é fundamental para que a gente possa ter esse espaço aqui. São diferentes podcasts, Sim, né, sim. Marcelo? Você é host do Diga Aí, que traz vários assuntos de política, economia, liberdade, né, filosofia. São assuntos que a gente gosta. Até deixaram os livros aqui, ó, que é homenagem aqui. Eu sei que você Olha que gosta bacana. também, ficaram bons aqui. Os livros são bons aqui. O Hayek, Tá né? vendo? Quem dera se brasileiros tivessem mais oportunidade de ler um pouquinho exato. sobre isso. É. Talvez a gente estaria num contexto cultural diferente. Certamente. Exatamente. Mas é isso, Nívia. Quer começar? Fazendo um pouquinho de pergunta pra Agradecer gente também começar? a FUCAP, o nosso Ah, claro. patrocinador, que tá com um novo curso, tá? O MBA, O MBA. MBX. O MBX, né, que é um MBA focado para executivos. Inclusive, eu estou fazendo esse MBA e vale muito a pena. É um MBA com conteúdos, com textos de Harvard, com muita troca de informação, de troca de experiência entre executivos de vários ramos de atividade. Então, assim, é um conteúdo muito bom e vale a pena. Quem não fez ainda, procure a FUCAP para realizar esse MBX, porque é um investimento com retorno muito bom. Vale a pena. Legal. O curioso é que a Investir. FUCAP fica de forma recorrente me fazendo ter vontade de voltar pra sala de aula. É. Porque eu já fiz 3 pós, além da graduação, já dei aula e tal. E aí, quando eu vi o curso de Direito, eu falei, cara, acho que eu quero voltar pra fazer Direito. A FUCAP. grade é completamente diferente É. né, E agora do que a gente tem tá um- acostumado. E o Pois é. MBX E aí tem o diferente, MBX que é uma agora, dá troca de vontade informações também. muito grande, é um curso muito dinâmico. Conectado Todo com o mundo mercado. É isso, cara, conectado tem que com ser, casos tem que reais. ser. Que é uma coisa que a Exatamente. grande maioria dos cursos hoje não traz, né? É muita técnica. E o técnica. feedback de quem tá fazendo é muito bom. Todo bom. mundo que tá Parabéns fazendo, pra tá FUCAP. Pô, gostando. legal. Cap, muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio no podcast, Verdade. né? Mais um ano aí juntos. Então, vamos começar falando um pouco de mitos, Vamos. né, Que Nívia? a Algumas gente falou, perguntinhas né? que a gente discutiu aqui, debateu para falar sobre mitos de planejamento patrimonial sucessório. Eu queria começar com uma primeira pergunta, né? Nessa questão que a gente falou de mito verdade, né? Hold familiar serve para todo mundo ou virou uma receita de bolo do mercado? Bom, Marcelo tem até um termo que ele gosta de usar para isso, que assim, hoje, quando a gente vai nas redes sociais, a gente vê um monte de gente falando sobre holding e assim, parece aquelas manchetes de antigamente, né? Chega aterrorizando. Olha, se você não fez isso, você já tá morto e não sabe. Mas não é solução para tudo, né? O que o Marcelo gosta de falar é que na época do Covid falava que a cloroquina era solução para tudo e não era. E assim, a holding é a mesma coisa, né? Se vende muito como uma solução geral, mas cada caso é um caso, né? Tem casos que realmente vão fazer muito sentido e para outros não. A gente, né, vai falar um pouco aqui, né, que tipo de contexto que eventualmente pode fazer sentido, que tipo de contexto não.
outras ferramentas que podem ser usadas também no âmbito de um planejamento. De forma geral, tudo que é vendido na internet, ele acaba tendo que ser muito generalista, né? Só que uma coisa que, enfim, a internet, pelo menos dessa forma, essas vendas não conseguem entregar, é que qualquer planejamento, seja societário, seja sucessório, na maioria das vezes ambos passam pela constituição de uma holding, eles são muito personalíssimos, eles são muito personalizados. Lá no escritório a gente nunca conseguiu repetir um acordo de sócio, um contrato social. Às vezes a vírgula que muda é essa vírgula que torna aquele trabalho personalíssimo. Porque cada CNPJ é único, né? Cada CNPJ, cada CPF, entendeu? Exato. Porque a holding familiar ela é muito substituição background, né? total. Depende do contexto familiar, depende do contexto patrimonial, depende dos objetivos futuros dos patriarcas, dos herdeiros. Tem que saber se todo herdeiro é sucessor, acho que a gente vai falar um pouco disso também. Então, assim, a resposta objetiva é não. Holding certamente não é para todo mundo. Não é um produto de prateleira. Vira e volta, a gente fala, cara, eu não faria uma holding no seu caso. Eu não faria holding no seu caso. Seja pela questão do custo, seja pelo que efetivamente vai entregar, né? Então... Marcelo, acho que por isso que é muito importante também a consulta a um escritório de advocacia. Porque muitas empresas a gente percebe que só ouvem o contador. Uhum. E o contador, ele não tem conhecimento jurídico eu vou até um pouco além, aprofundado. Nível, eu vou até um pouco além. Não é só procurar o escritório de advocacia. Eu gosto de sempre usar... como é que fala? Situações análogas, ou outros exemplos. Vamos lá. Se você tiver um problema cardíaco, qual médico você vai procurar? Cardiologista. Ponto. Você não procurou um médico. Você procurou um médico cardiologista. Né? Eu pego o exemplo da ortopedia. Nós dois machucamos o joelho, a mesma lesão. A gente não quis ortopedista. A gente não quis ortopedista de joelho. A gente quis ortopedista de joelho especialista em ligamento cruzado anterior. Uhum. É assim que a gente faz hoje. Se a gente faz isso na medicina, para cuidar da nossa saúde, por que a gente não vai fazer isso para cuidar do nosso patrimônio? Patrimônio é nosso futuro. Às vezes é a própria saúde, às vezes é a paz familiar, né? É a sucessão. Então, não basta procurar um escritório de advocacia. Ah, eu não gostei do Marcelo e do Francisco. Tudo bem. Tem excelentes profissionais aqui no estado. Mas procure um que seja especialista. Ah, mas é mais caro. Óbvio. Ele vai entregar algo melhor. É questão de E é uma solução que, se bem feita ou bem iniciada, né? Perpetua. Não é necessariamente uma solução que ela pode ser alterada ao longo do caminho, né? A dinâmica familiar vai mudando. Mas você mitiga muito erro se você fizer bem feito, né? Com certeza, porque assim, a holding, ela nunca é a solução. A holding é sempre a ferramenta para você chegar a uma solução. Solução para quê? Tem que ver a dor do cliente. É uma dor de proteção patrimonial maior? Ou é economia tributária? É sucessão? Existem vários objetivos e cada um tem o seu contexto diferente. A holding ela pode ser usada como ferramenta para essa solução. Ela não é a solução em si. Existem várias. Inclusive, vamos fazer desmistificar uma coisa que muita gente pergunta. As pessoas acham que holding é tipo de sociedade. Tá? Não é, gente. Uhum. Sociedade, basicamente, no Brasil tem duas. Limitada e SA. As duas podem servir como holding. Holding nada mais é, tecnicamente, do que um KNAI. Né? Que é a atividade empresarial, né? O Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. Nada mais é do que isso. Só que de nada adianta você constituir uma holding com um KNAI e não estruturar para ela atender os objetivos daquele contexto. São os KNAIs adicionais que você vai colocar ali. Mais do que isso, Matheus, que tipo de cláusula? Como que você vai construir um contrato social e principalmente um acordo de sócios para a questão da sucessão? Ou para a questão da governança em vida? Ou para a questão do pai que quer sair do negócio e deixar os filhos? Ou para proteção? Cada necessidade, cada contexto leva o contrato ou os contratos a serem construídos de uma forma diferente. Peguem aqui, Apex, assessoria de investimentos. Tem quantos clientes hoje na assessoria de investimento, mais ou menos? 15 mil. 15 mil. Você acha que dentre esses 15 mil, existem dois exatamente com as mesmas aplicações? Muito difícil. Não. Não é possível. É a mesma situação. É a mesma situação. São objetivos diferentes, são Óbvio. momentos de vida, Óbvio. Contextos. liquidez. Tem filho, não tem filho, tá Sim. doente, não tá doente. Percepção Quero trabalhar de risco mais do de que mundo, quer. porque, querendo ou não, você pode até ter uma solução, né? Se você perguntar, Matheus, como é que é uma carteira de investimentos? A gente tem a teoria, né, econômica Exato. de uma carteira de investimentos diversificada, com perfil. classe de ativos. Mas se a pessoa não gosta de uma classe de ativos específica, ela não vai ter na carteira de investimentos E às dela, vezes tem uma porque questão isso tem a ver com subjetiva. particular. Se o cara estiver doente. Exatamente. Se o cara estiver doente. Tem que analisar. Se o cara tiver um filho fundo. por fora e ele fala, ó, com esse filho por fora eu queria pensar nisso, nisso e nisso. E se? E se o cara tiver medo do risco Brasil e falar que quer tudo em dólar? E aí? Muda, entendeu? Muda. E essas perguntas que o assessor de investimento faz, Você faz também para os seus clientes. basicamente... Aí eu costumo dizer que o nosso escritório e o assessor de investimentos lida basicamente com a mesma persona.
Sim. Situação muito parecida. E já que a gente está falando que realmente não é uma receita de bolo, eu gostaria que você desse algum exemplo de algum caso em que a hold ela mais atrapalhou do que ajudou e por quê? Tá. Justamente entrando no que você acabou de dizer aqui. Tem um. Posso dar um lá? Pode. Tem um Pode específico falar outro aqui. que ele não. Felizmente, a gente não deixou ele fazer a hold. Mas eu vou conseguir facilmente mostrar pra vocês por que não daria certo. Enfim, uma família patriarca com 4 filhos dentro do casamento, tá? E 2 filhos fora do casamento, ok? Então esse é um primeiro ponto que é relevantíssimo. O patrimônio desse patriarca era composto de vários tipos de ativo. Tinha ativo imobiliário, tinha indústria e tinha fazenda, né? Então ele tinha três núcleos ali de negócio. Quando ele procurou a gente, falou assim, queria que você constituísse uma holding, porque eu quero todos os ativos embaixo da holding e eu quero meus 4 filhos que eu vou chamar de dentro do casamento aqui, protegendo inclusive os 2 de fora. Uma coisa que, tá, gente, a gente não avalia a moralidade do cliente, ok? A moralidade não é nossa. A gente tá ali para fazer um trabalho dentro da legalidade. O que ele me pediu dentro da legalidade, a gente tenta atingir o máximo daquele objetivo. Então, quando ele chegou e falou a hold, ele falou, tá, tudo bem, mas antes de construir a hold, eu preciso conversar com todo mundo que tá envolvido aqui. Eu preciso conversar, ter uma reunião só com você, uma reunião só com sua esposa e uma reunião com cada filho individualmente. Quando a gente fez as reuniões com cada filho individualmente, a gente percebeu que os filhos não tinham a sinergia que eles aparentavam ter para o pai. Por quê? Porque você reunia almoço domingo, jantarzinho, todo mundo aparentemente em paz. Quando a gente reuniu individualmente, a gente percebeu que não existia essa sinergia, principalmente patrimonial, entre eles. A ponto de que a gente sabia que se colocasse os 4 juntos dentro de uma holding, o conflito seria gigantesco. E tinha um que queria a indústria, tinha um que queria a fazenda, tinha outro que queria imóvel, tinha outro que queria ser profissional liberal, né? Então ele falou, cara, por que eu vou botar essas pessoas juntos? O que quer a fazenda não vai aceitar a decisão dos outros e ele vai ser minoria. Vai dar conflito. Então, depois de muita conversa, e de uma forma muito sutil, óbvio, porque eu não vou estragar a relação familiar, a gente fez o patriarca perceber que se colocasse os 4 dentro, daria muito conflito. E o que a gente fez? A gente fez a divisão de acordo com a aptidão de cada um, né? Interessante. E aí, nesse ponto, ele deu uma sorte. Que, basicamente, um queria estar... Ninguém estava conflitando com ninguém. Exato, assim. Né? Então, a gente conseguiu. E depois de muito tempo, conseguiu, assim, né? Dividir esses ativos entre eles. E depois de muito tempo, eu perguntei, tá, o que você acha que teria acontecido? A gente perguntou para os 4 herdeiros / sucessores. O que você acha que teria acontecido se vocês 4 estivessem dentro da... Aí, todos. Muita briga. Todos falaram isso pra gente. Você vê que uma suposta organização, na verdade, ia causar uma desorganização. Exatamente. Né? E não ia perpetuar o negócio. Porque quem não entende e acabar tendo o poder de maioria sobre quem entende, ia prejudicar a tomada de decisão. Nesse caso, vamos assim dizer, né? Nesse caso, já existe uma regra de doação, né? A regra dos seus sucessores ali. Uma doação e para cada um teria sido talvez mais conveniente do que reunir os bens numa estrutura só. Basicamente foi isso que foi feito. Só que a gente fez um protocolo familiar em cima, porque esses atos demoram. Então a gente estabeleceu as regras e falou assim, ao longo do tempo, esses atos serão praticados. Se o patriarca falecer nesse período, todos estão de acordo que deverão trabalhar em conjunto para a fazenda ir para tal, a indústria ir para tal, não sei o que lá ir para tal e tal. Aí cada um Isso faz que sua você holding, falou, segue ali. Marcelo, é muito importante, porque às vezes o patriarca, ele nem ouve essa reunião que você fez aí separado com os filhos. Ele tem uma coisa na cabeça dele, uma ideia concebida, chega lá no advogado, eu quero fazer isso. É isso. Exato. E assim, a gente também já presenciou caso parecido, que era o seguinte, o patriarca tem um patrimônio imobiliário grande, ele já pensando na sucessão, criou a holding, colocou os imóveis lá dentro, colocou os filhos como sócios. E aí, os filhos cada um já tinha um imóvel que já tinha recebido do pai em doação, só que já era individualizado, cada um já tinha recebido o seu. Eles estavam com a ideia de pegar esses imóveis e colocar, que já era dele. E colocar dentro dessa holding também. Só que eles não estavam entendendo que a partir do momento que eles colocam esses imóveis dentro da holding, aquilo deixa de ser deles e passa a ser de todos, eles vão ter uma fração ideal da empresa que é dona do imóvel. Então a gente conseguiu até brecar e salvar uma besteira dessa, né? É um antiplanejamento isso, daria um passo atrás. Exatamente. Só para dar um caso que eu já escutei, e aí infelizmente foi por uma orientação contábil equivocada. Um cliente queria, de alguma forma, né, proteger patrimônio, e ele foi orientado a constituir uma pessoa jurídica, uma holding, transferir dinheiro de aplicação financeira para cá, né?
que supostamente dessa forma que essas aplicações financeiras estariam protegidas. Blindado. Blindadas. Uhum. Só que o que aconteceu? A partir do momento que você deixa de fazer aplicações da renda fixa na pessoa física para a pessoa jurídica, você perde uma série de incentivos no mercado financeiro. Tributário. Títulos isentos, como as LCAs, LCIs, A tributação é debêntures altíssima, incentivadas. Na pessoa jurídica, ele vai ter que pagar CSLL, Exato. receita financeira. Então, assim, reduziu a rentabilidade dos investimentos drasticamente, ou seja, um custo anual Aham. grande, né? E aí, né, a gente pode até falar sobre isso também, a suposta proteção que ele achava que ia ter, se a empresa é dele, ele é o único sócio, ou tá na pessoa Existe física, esse desconsideração. patrimônio dele pode ser afetado de qualquer maneira, né? Ele tá tendo uma ineficiência tributária, Tributária. absurda com Teve isso. não sei se foi semana passada ou na semana anterior, enfim, chegou uma pessoa e falou assim, eu quero tirar dúvidas aqui com o Rod, porque eu acho que eu quero fazer uma. E o ativo financeiro dele era dinheiro, assim, o patrimônio dele era dinheiro. E as empresas dele estavam no Simples. Aí eu falei assim, sem dúvida nenhuma você não vai construir holding. Você consegue sair do Simples? Não, nem quero. Eu falei, então você não pode ter holding. Pô, Então, eu descaracteriza pode. o Simples Nacional. Não pode, é proibição legal. Esse cara que sai do Simples Nacional. Aí falou, pô, na internet não me falaram isso. Eu falei, tá vendo? Aí ele, e o dinheiro? Eu falei, bom, dinheiro é a coisa mais fácil do mundo de dividir, né? Se você tem 3 filhos, brigou, Só botar no testamento. pô, é um terço pra cada um. É, assim, ainda tem essa parte, você pode utilizar o testamento ali como uma ferramenta. Agora, se você jogar o dinheiro pra dentro da empresa, sua tributação vai aumentar. Ele, também não sabia disso não. Eu falei, então, holding não é pra você. Não, e você acredita que às vezes a gente lida muito com pessoa jurídica e tem, eu quero fazer uma aplicação que seja isenta. Falei, mas não existe para pessoa jurídica isenta. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. Não tem. Tem muita coisa que as Exatamente. pessoas não sabem ainda. E aí, você falou um exemplo legal, que é esse do Simples Nacional, porque esse é um ponto. A pessoa chega querendo fazer a holding porque ela viu na internet que é legal, mas as empresas estão todas no Simples, então esquece. Você está disposto a mudar de regime, lucro presumido, lucro real? Não. Então, realmente, não dá. E agora, com a reforma tributária, a gente tem o IBS, CBS, impacta, em alguns casos, se você tiver dentro, por exemplo, atividades intelectuais como contabilidade, economia, administração, engenharia agrônoma, tem um redutor de IBS-CBS, 30%. Desde que você seja sócio direto da empresa que presta serviço. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa de contabilidade que presta serviço. Mas se eu coloco uma holding minha para ser sócia dessa empresa de contabilidade, perde o redutor do IBS-CBS. A lei também deu esse desincentivo à criação de holdings. Ou de concentrar tudo na holding, porque ele pode continuar sócio na física lá e a holding também ser sócio, né? Mas É isso. Nossa, entendi. É isso. Uma pergunta para vocês que a gente percebe que é um tabu, né? De que precisa de muito dinheiro, de muito patrimônio para começar um trabalho de constituir uma holding, começar de alguma forma utilizar essa ferramenta jurídica, né? Dentro da legislação brasileira para ser benéfico para o seu planejamento sucessório. Uhum. Não é tão caro, né? Manter um CNPJ aberto. O problema não tá aí, não. Né? Porque o CNPJ aberto, sim, basicamente, sei lá, junto comercial você vai pagar R$1.000 e poucos pra abrir um CNPJ. Menos. E você vai ter que pagar um contador ali, que a depender do quanto que essa empresa tem de movimento, você só vai cobrar meio salário, um salário mínimo. O problema não tá aí. De novo, tem que voltar na pergunta. O quão eficiente é uma holding para você, né? Então, sei lá, eu não gosto de medir a vantagem da holding necessariamente pelo tamanho do patrimônio do cliente. Eu prefiro medir pelo tamanho do problema em potencial que ele pode vir a ter na sucessão. Entendi. Né? Lógico que eu tenho que analisar também o patrimônio, mas um exemplo prático. Imagina um patriarca, um casal, né, de patriarcas, com um imóvel de 100 milhões de reais e um herdeiro. Qual a dificuldade nesse negócio? Zero. Inventário bem simples. Né? Simples. É tudo simples, cara. É tudo simples no caso desse cara. Agora imagina, de novo, um casal, né, de patriarcas com patrimônio de 1 milhão de reais, tá? Composto por 5 imóveis de 200 mil reais e 3 filhos que brigam. É muito mais complexo. Muito complexo. Nesse caso aqui, sem dúvida nenhuma, eu preciso de uma holding, porque eu tiro a relação de copropriedade, futuro de imóveis, né, direito civil, e vou para o direito societário, em que eu trago as regras societárias e que a maioria decide. Nesse caso é muito melhor. Compara os patrimônios, um é 100 vezes maior que o outro. Mas qual que vai me dar mais trabalho para fazer? Sem dúvida nenhuma, o do menor patrimônio.
Então, é lógico, né? De novo, Matheus, tem que avaliar sim, né? Um cara com patrimônio de 100 mil reais justifica fazer uma hold? Não vai justificar muito, né? E assim, e qual que é a prioridade dele? É a sucessão? Não, é tributário? Perfeito. Que, por exemplo, nesse imóvel de 100 milhões, não vejo problema, desafio de sucessão, uma dor de sucessão que ele Perfeito. queira resolver. Mas pode ter um benefício tributário em ele fazer isso. Sim. Então tem que ver o objetivo de Se cada for um. um imóvel de locação, né? Talvez um imóvel Sem de grande dúvida. valor. A tributação a menor que você paga na HUD imobiliária, né? Que tem um KNAI específico. Exato. Para Exato. pessoa física, provavelmente compensa, né? Aham. Mas existe, assim, você colocaria que existe um patrimônio mínimo recomendado para que a pessoa faça um planejamento sucessório? Eu vou dizer o que a gente nunca pegou. A gente nunca pegou pra fazer planejamento sucessório e ninguém disse lá, menor que 3, 4 milhões. Eu não me recordo. Não me recordo. Até porque, a partir desse momento de patrimônio, o cara tem uma liquidez maior, inclusive, para ver o valor de se investir naquilo. Benefício daquilo ali. Às vezes, quando você tem um patrimônio menor, você não se incomoda tanto, né? Então, mas eu chutaria por isso. Você teve algum planejamento não. sucessório assim, menor que esse patrimônio? Quanto- Não é porque é a quanto regra. Não né? é regra, Exato. porque... Quanto maior o patrimônio, mais problemas podem existir. Então, Lembrando que patrimônio é quando você, por exemplo, é empresário, dono de uma empresa. aham. Vamos supor que essa empresa foi fundada lá na década de 70. Né? Tá lá no Capital social. capital social, né? 300 mil reais. Mas às vezes a empresa, a valor de mercado, vale 50, 100 milhões de reais. Sim. Né? Ou vamos supor algo menor, né? Uma empresa que tem lá Comum. capital social de 10 mil reais, que é muito comum, né? É. Que é o mínimo ali que você abre na junta comercial. Não tem mínimo não, tá? Tem mínimo não. Talvez R$1.000, era, você pode né? botar carrinho... Meio que um padrão, assim. Mas a empresa pode valer 1, 2, 3, Pode. 4, 5 milhões de Normal, reais. é normal que né? vale. Ela vai estar lá no seu imposto de renda como 10 mil reais de capital social, né? Você eventualmente vai doar essas cotas e vai integralizá-las numa holding a 10 mil reais, né? Que é o capital Sim. social efetivo. Uhum. Mas, pensando já dos filhos, né? Esse ativo tem um valor futuro. Né? Muito. Então, faz Presente e sentido futuro. uma participação societária eventualmente estar dentro de uma holding. Assim, valor de patrimônio nunca é capital social nem valor histórico do bem, tá? Valor de patrimônio é valor de mercado, assim, que a gente gosta de trabalhar. É porque ele é muito mais... Mais justo. Não é que é justo, eu ia usar essa palavra também, Nívia. É que ele é muito mais real, inclusive, para fins de cálculo dos tributos. Ponto. Não é capital social e não é valor histórico. Nem é valor de IPTU. Que pega lá, chega lá pra você, né? Com os carnezinhos do IPTU, né? Tá tanto. não. Valor venal tá aqui, ó. Agora a Guarapari deu uma reajustada que acho que tá mais caro que o valor de mercado. Ah, é? A ótica. Todo mundo doido lá. Vocês falaram um pouco sobre situações familiares que eventualmente, né, existem conflitos, a gente sabe, ainda mais quando se fala de dinheiro, ainda mais quando não se conversa numa família muito sobre patrimônio, sobre sucessão, a gente sabe O que é normal, tá? que é normal. Né? É normal. Aqui no Brasil existe ainda um tabu de falar de sucessão. Fala-se muito menos do que deveria. Porque sucessão relembra não, tá ligado à morte. Sim. Até aproveitando então que você falou que não fala, o que acontece realmente com o patrimônio de uma pessoa quando ela não faz nenhum planejamento sucessório? Bom, aquilo vai para um processo de inventário. Então, os herdeiros vão, se eles tiverem como um acordo, for todo mundo maior, capaz, eles podem ir no cartório e resolver isso via cartório, ou se tiver incapaz no meio, se tiver conflito sobre divisão, eles vão ter que ir para o judiciário. Aí são brigas que demoram... Judiciário, as brigas, se não tiver muita briga, resolve em pelo menos 10 anos. Se tiver muita briga, às vezes você não resolve nunca. Você deixa para outra geração, né? Exato. Assim, infelizmente, o judiciário, para resolver esses problemas, é muito ineficiente. Basicamente, o único jeito de um inventário sair rápido é se todos os herdeiros estiverem de acordo e não tiver menor, nem incapaz. Você Aí faz sai em cartório. rápido. Faz em cartório, ajustou. Mas ainda tem um custo do inventário. Assim, tem porque você precisa de um advogado, né? E ele normalmente vai cobrar ali um determinado valor. Óbvio que se for extrajudicial e tiver consensual é muito mais barato. Mas os custos de tributo é o mesmo, tá? O planejamento sucessório em vida ou em morte. O detalhe é que muita gente acha que o planejamento sucessório, e a gente volta na questão das ferramentas, é só doação. Cara, não é. Tem muita estratégia que pode ser implementada, e eu também não tô falando de sonegação. Tem muita estratégia que pode ser implementada que faz sentido, tá? Às vezes você tem ali o herdeiro que já tá há anos trabalhando com você, o cara foi juntando capital, ele comprou um pedaço, com esse pedaço tem uma regra de performance, de bônus anuais, esses bônus anuais ele ganha mais dinheiro, com esse dinheiro ele vai lá e faz uma compra, aumenta a participação. Cara, tem muita estratégia que pode ser implementada, que também é planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório não é só, deixar preparado para quando morrer, nem 2, vou antecipar tudo meu filho aqui agora. Ele é um planejamento.
Então, pô, tem um caso da Bahia que a gente tá atuando no planejamento sucessório, eu acho que deve ter 7, 8 anos. Por quê? Porque o patriarca quis fazer de uma forma paulatina. Quis ver a evolução dos herdeiros de pouco em pouco. Quis ver a questão da terceira geração dos netos, quem que vai entrar, quem que não vai. E ele quis fazer isso de forma calma. E olha que ele já estava em idade... ele está vivo, né? Está em idade relativamente avançada, já tem uns 80 anos. Então, se você voltar atrás, 73, 72 anos ali, ele começou. Mas ele fez questão. Porque essa era uma sucessão também, que é importante, que envolvia sucessão nos negócios também. Além da Exatamente. patrimonial, Além tinha da patrimonial. gestão da empresa. Tinha tudo, tinha Exatamente. tudo. Administração. Tinha tudo, Exato. tinha tudo. Então, assim, Então, ele tinha que ver quem tinha real vocação, porque Exato. o objetivo, nesse caso, era perenidade dos negócios e pacificação ali familiar. Sim. E aproveitar e falar são nessa... assuntos diferentes, né? Sucessão empresarial e sucessão patrimonial. são bem... Mas é muito... Nem É, todo filho exato. tem capacidade de ser sucessor empresarial, ou Aham. conhecimento, ou vontade. Exato. Nem todo filho é sucessor. A gente gosta de falar que tem um sucessor e tem um herdeiro. A gente ia falar... Eu ia Sucessor dos negócios. te fazer essa pergunta. Fala pra gente, porque muitas pessoas não sabem essa diferença Aham. entre herdeiro e sucessor. E isso gera conflito pra caramba, tá? Uhum. Porque né, numa família, uma empresa familiar, que é um contexto muito comum aqui no Espírito Santo, os filhos às vezes, têm expectativa de que eles são donos daquele negócio. Eles cresceram vendo o pai vivendo aquele negócio. Eles trabalhando, têm um sentimento ali de pertença sobre o negócio. Então eles acham que eles precisam também ser parte daquilo, trabalhando naquilo. E muitas vezes aquilo é a destruição da empresa. Porque você coloca na força um filho que não tem menor condição de estar lá. Todos eles são herdeiros, todos eles têm direito a acessar aquele patrimônio. Uhum. Mas nem todos têm vocação para tocar o negócio e levar ele à frente. Então a gente gosta de identificar essas figuras e identificar ali quem é o sucessor dos negócios, que vai levar os negócios no longo prazo, e aqueles que são herdeiros. E criar uma estrutura para que esse herdeiro que não está no dia a dia do negócio fique bem. Que ele consiga, eventualmente, continuar sendo sócio, pode ser, Uhum. e recebendo dividendos dali, se a empresa gerar dividendos, ou não. Criar um mecanismo para ele sair do negócio, mas ser financeiramente compensado por isso. Ou Exatamente. seja, o objetivo é uma visão de longo prazo, mas sempre garantindo ao herdeiro patrimônio. E às vezes essa visão, às vezes não é nem do filho, é do próprio pai. Porque Às ele vezes acha nem que dos dois, aquele tá, Nívia? Às vezes a gente constrói isso neles. constrói. A gente constrói, às vezes, isso neles. Porque dentro de uma família é difícil, às vezes, Difícil. debater esse É. assunto. Precisa vir alguém de difícil. fora para E tem um orientar, negócio fazer as que- perguntas E certas. tem um negócio que é muito complicado e é muito da cultura brasileira. Eu não vejo isso, por exemplo, nos Estados Unidos da mesma forma. Que é esse negócio de que muitas vezes é o pai que quer o que o filho É isso que eu seja. ia falar. O pai quer que o filho seja o O pai sucessor. quer. Cara, e às vezes não quer, velho. O moleque não quer. Às vezes o moleque quer ser médico, quer ser advogado, quer ser... Quer ser sucessor. E é isso. Você pode pegar um exemplo aqui desse rapaz. Porra, o pai dele tem um dos maiores escritórios aqui do estado. Ele não quis ser sucessor do pai lá. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Ele quis construir o dele. E massa isso. Obrigado, inclusive, por isso que ele tá aqui comigo. Mas é a mesma coisa. Teve gente que me chamou de louco porque eu não fiquei no escritório do meu irmão, porque meu irmão tem 12 anos a mais que eu, um escritório super conceituado. Eu falei, pô, mas o escritório é dele. Exato. Eu não Eu sou quero o sucessor construir, dele. você quer construir a sua história. Exato. Então, às vezes, tem Exato. isso, né? E eu, só para citar 2 exemplos aqui do estado também, que são famílias grandes, iguais, mas tiveram métodos diferentes, mostrar como tá todo mundo certo, não tem ninguém errado. Uhum. Grupo Águia Branca, em termos de governança, velho, não sei nem se no Brasil tem, com certeza tem, mas assim, né, que eu conheço, não tem. É maravilhoso em governança. E aí eu pergunto para vocês, quem é o CEO do setor de viação? Paula Correia, que não é da família. Não é. Ou seja, o filho de qualquer um deles não foi sucessor na aviação. Eles são herdeiros. E não precisa ser. E tá Exato. tudo Tudo certo. bem. E já em termos de para se tornar sucessores, olha o planejamento que a Águia Branca faz mandando, ó, você quer? Décadas de Começa trabalho. ali embaixo, meu irmão. É. Vai lá pro mecânico. É do carro? Vai lá pro mecânico. Vai lá, 20 anos depois, talvez É você vire irado. um gerente, um diretor. Aí já Exato. pegando outro modelo, e não dá pra dizer que tá errado, porque tá tendo muito sucesso, da família Boaz. Olha o modelo que o Américo implementou. Ele lá, com as vice-presidências, e cada herdeiro, basicamente só o Marcos que não tá aqui quis
Também aí mostra como é que seguiu outra carreira, mas é herdeiro, né? Então você tem o Américo Neto na Rede Vitória, você tem a Duda, você tem a Mariana no setor de educação. E tá tudo certo. Mostra como o contexto e os objetivos e os anseios de cada um são relevantes. Mas, ó, até para conseguir fazer uma administração, vamos pegar esses casos que você trouxe. Como é que vocês entendem iniciativas que fazem a governança desse negócio funcionar bem? Vocês conseguem ajudar essas famílias, além de fazer ali a parte jurídica, documental, né? Porque depois existe a questão operacional, né? O dia a dia, né? É constituir um conselho, é montar uma estratégia de governança, uma reunião anual de sócios. Como é que seria essas iniciativas que consolidam isso que vocês muitas vezes fizeram ali no planejamento jurídico, mas consolidam no dia a dia dessas famílias? Vou abrir e você complementa. Tá. Você é o mais... Você acaba... Normalmente é assim lá nos planejamentos. Começa muito comigo ali pensando um pouco mais estratégia e Francisco validando e executando. Você sabe onde que a gente gasta mais tempo no planejamento sucessório? Ou societário? Quer chutar? Onde gasta mais tempo? Onde a gente gasta mais tempo. Imagina que um planejamento sucessório a gente gasta 100 horas. Só para exemplificar aqui. Onde que você acha que eu gasto mais tempo dessas 100 horas? Um acordo de sócios, não sei. Com os herdeiros. Nas entrevistas. Conversando com as pessoas. É ali que a gente tenta entender tudo. Então é quase que um quebra-cabeça. A gente vai lá, sei lá, pelo menos 60%, 50% do tempo eu gasto com uma das demandas. Porque depois tem a execução, depois tem a validação, depois tem a entrega final. Né? 50%, 60% do tempo. Que é a gente conversando, falando, tá conversando. estressando alternativas. Igual você falou também Tem uma coisa, fim, não pode, vai e volta. você não tá ali pra julgar ninguém. Se o Não, cara teve um filho fora do não. casamento e, por exemplo, a Não. esposa não sabe, os herdeiros, A gente apresenta as os legais, caminhos. ele tem que falar pra vocês, pra não Tem. ter problemas futuros Sem lá na dúvida. frente. Tá lá. Tem um caso engraçado depois. Você tem que falar, eu não tô aqui pra te julgar, Mas né? tem o planejamento, de novo, é compreender demais aquela estrutura, aquela família. É, a família, Entendeu? né? Às vezes eu tô aqui conversando com a Nívia soltou um insight e falou assim, cara, será que o Matheus já chegou a se preocupar com isso? Aí eu não falo, a Nívia me contou, eu falo assim, tá, e se a Nívia fizesse tal coisa? Imagina que você é o pai dela. E se a Nívia fizesse tal coisa? Eu ia pensar de tal forma. Eu não chego aqui, pô, mas a Nívia falou. Até pra não gerar ali depois, pô, você falou pro advogado, nunca me disse. Então, a gente prepara. A gente gasta mais tempo nisso. Exato, mas aí, também respondendo a sua pergunta, Matheus, assim, a gente traz para o cliente boas práticas do que a gente vê de governança sendo adotada. Sim. Mas ali também na parte operacional, depois, pô, como eu vou monitorar se isso está sendo, né, tá funcionando ou não, gargalos que eventualmente você tem. Também existem N consultorias sobre isso, né? A Dom Cabral é uma boa consultoria Muito boa. sobre isso, que ali do dia a dia para melhorar essas rotinas, essas relações, porque não é. E aí a questão da holding, da história da holding que a gente falou no início. Não é só uma folha de papel que cria uma série de regras. Elas têm que ser cumpridas, elas têm que ser implementadas. As pessoas têm que absorver aquilo, absorver aquela rotina, realidade, aquela né? nova realidade, aquela cultura. Normalmente quando a gente entrega um Nada planejamento, noite pro a gente dia. conversa, entrega um planejamento e manda para casa pro cliente digerir. Né? E ali tem um planejamento, tem as cláusulas que a gente quer colocar na coisa de sócios e tudo. O que seria a governança, se vai ter conselho, se não vai, se vai ter conselho consultivo, se não vai. Mas mais macro assim, a gente manda pra ele digerir. E aí, normalmente ele volta, pô, mas como vai ser? E se tal coisa? Pô, não serve, vamos ajustar, vamos ajustar. Então aí a gente vai ajustando, entendeu? De acordo com Você fica com ele até que momento? com o cliente. No planejamento. Em tese, até o momento que eu entrego o último documento. Né? E não é assinado, tá? Porque às vezes tem um cara que recebe o documento, peguei o documento aqui, Marcelo, agora eu vou ficar um tempo aqui avaliando conversando com minha esposa. Beleza, entreguei aqui. Posso tirar dúvida com você? Óbvio, pô, o cara tá ali com a gente, é um parceiro, a gente vai ali e tira dúvida. Mas entreguei o último documento pronto, acabou o trabalho. Aí a gente pode oferecer o trabalho de acompanhamento das implementações daquelas coisas. Tem cliente que já fala, não, já quero que você coloque. Já quero que já coloque o Aí eu vou lá, já acompanhamento. coloco, né, tá, entendeu? Porque é um projeto que tem início, meio e fim, né? O planejamento sucessório ali. Depois a gente pode oferecer o Eu acompanhamento. pensei pra gente pular pro próximo bloco de perguntas, a gente entrar um pouco do assunto de impostos, Tá bom. de inventário, né? E como que o planejamento sucessório patrimonial pode colaborar, né? Quais são os principais ou exemplos que vocês podem dar que um planejamento bem feito economiza impostos, né? Reduz impacto tributário para uma família? Vamos lá. Primeiro é uma constatação. Brasil tende a subir impostos.
Sim, uma constatação de tudo que a gente viu no passado e assim, os últimos 3 meses foram caóticos. A quantidade de novos impostos criados foi um negócio absurdo. E um deles atingiu diretamente o ITCMD, que é o imposto da doação e da sucessão. Então, por exemplo, e também teve uma mudança legislativa de ITCMD na reforma tributária que determinou que os estados criassem alíquotas progressivas. Obrigatoriamente. Então, o estado do Espírito Santo ainda não implementou, mas há uma tendência em subir alíquotas. Então, quem tá ouvindo, aproveite 2023. Tem prazo? Final do ano? Até final do ano, o estado do Espírito Santo tem. Isso é certo. É certo. Exato. E Então, isso é o certo. legislativo estadual precisa agora E o criar- governador precisa funcionar. Pode ser que ela crie uma regra escalonando de 1 a 4%, mantendo melhor, ou seja, trazendo reduzindo. Uhum. Mas o imposto de ITCMD ele pode chegar até 8%. Aqui no Espírito Santo é fixo em 4%. Qual que é a tendência? Ele criar uma escala progressiva de 1 a 4% ou a 8%? Tendência, infelizmente, A tendência é que aumentar. copie São Paulo, 2 já a tem 8. estados que já são 8, né? Ou não? Rio, Rio de Janeiro? É. É um dos estados mais caros para se transmitir herança. sem dúvida. E quais são os principais estados que são a menor alíquota do Brasil hoje? São Paulo era, e aí acho que subiu também, não sei se é São Paulo era 4 também, só que tinha uma base de cálculo diferente, que aí é um ponto importante aqui também. Porque às vezes a alíquota é a mesma, mas a forma de calcular o imposto é diferente. Então eu vou falar de sucessão de, por exemplo, uma doação de uma empresa imobiliária. Constituiu uma holding onde ela concentra imóveis, não tem participações societárias, só imóveis. E o imóvel é aquilo que você falou no início, Matheus, um momento que no meu imposto de renda ele está por R$100 mil, porque eu comprei por 100 mil, mas aquele imóvel vale 2 milhões hoje. Então tem uma diferença de imposto de renda para a realidade. Quando eu integralizo o imóvel numa empresa, normalmente eu integralizo ao valor histórico de imposto de renda para não ter ganho de capital. Então eu tenho uma empresa com 10 imóveis com capital social de R$1 milhão, mas que eles valem de verdade uns 50 milhões. Só que capital social é de 1 milhão. E o meu balanço vai refletir esse 1 milhão. Lá em São Paulo, qual é a base de cálculo vigente lá pela lei de São Paulo? É o valor contábil. E o valor contábil vai estar esse valor baixo, histórico. Base de cálculo vai ser R$1 milhão. Aqui no Espírito Santo e na maioria dos estados é diferente. Eles calculam o valor de mercado dessas cotas que estão sendo transmitidas. E por valor de mercado, o Estado avalia cada imóvel. Então, a base de cálculo dessa mesma empresa, se eu doar aqui no Espírito Santo... É diferente. Vai ser em cima dos 50 milhões. Mas com a reforma isso mudou, né? Exato. São os mesmos 4%. Disso aí também. Aí, essa questão que eu falei que os últimos 3 meses foram caóticos. Saiu uma lei nova agora em janeiro desse ano, alterando a base de cálculo do ITCMD para transferência de cotas, dizendo que as cotas de uma empresa elas precisam ser avaliadas ao seu valor de mercado, incluindo intangíveis e fundo de comércio. E aí, isso gera uma necessidade de avaliar até a expectativa futura de receita. Tem casos que eles estão avaliando o fluxo de caixa. É muito impossível você fazer isso com negócios, né? É muito difícil. Vê, gente, se você contratar duas empresas boas de avaliação... Vão fazer avaliações diferentes. Mas o caos interessa quem? O caos interessa quem vai julgar o caos, né? Quem vai decidir. Mas isso vai dar caos, você cobra o maior e deixa o cara... Isso no judiciário vai ser extremamente... Vai ser um caos tributário. Tende a aumentar discussões, com certeza. Isso vai aumentar a judicialização. Eu entendo, inclusive, que muitas famílias, na hora de transmitir um imóvel para uma empresa, ali o objetivo não é ganho de capital, né? Em nenhum momento. É só um planejamento sucessório. Isso aí é outra loucura que tá tendo agora. Isso aí é outro caos. Agora, o dia que você for vender esse imóvel, você vai pagar... Você vai pagar o ganho de capital sobre o valor de venda de mercado. Vai recolher os impostos devidos, seja numa pessoa jurídica ou física. A empresa vai ser tributada. Então, o ente fiscal, né? Agora, você está doando em vida para um planejamento sucessório e considerar o valor de mercado, né? Você não vai querer doar, quer dizer, você não vai querer doar em vida, ou você vai deixar para o último momento, porque você não quer antecipar um pagamento de tributo. E outro problema é o fato gerador, tecnicamente o fato gerador é aquele do momento do ato. Entendeu? A expectativa, o intangível, etc., ele pode não ser realizado. Se eu pensar numa empresa, né? Tudo bem, qual o valor futuro da PEX? Porra, tudo bem, mas e se não realizar?
Aí eu vou avaliar a possibilidade. Isso, né, na minha opinião, é um absurdo técnico tributário, porque é o fato gerador do momento, né? Agora sim, Matheus, não pode confundir essa questão da transferência do bem para dentro da empresa, tá? Que é essa questão da integralização. Isso aí também já teve várias mudanças. Em resumo, antigamente, empresa imobiliária, se você fosse colocar um bem lá dentro, você pagava o ITBI, tá? ITBI, isso era padrão, tal. Se não fosse atividade imobiliária, você não pagava ITBI. Era o padrão. Até que 2023? 23, eu acho. Já tem tempo passa. Uns 22, 23, enfim. Alguns anos atrás, teve um julgamento em que o Alexandre de Moraes deu um voto. E num trecho do voto, ele abriu margem para a interpretação ser reversa, né? Não importa qual é a atividade da empresa. Se você está integralizando o capital social, você não tem ITBI. Cara, isso foi o suficiente, óbvio, para os advogados encontrarem essa brecha e começar a Inclusive, tem saído os mandados de segurança em vários estados, em vários municípios, confirmando isso, tá? Resultado, o que a STF fez? Opa, peraí, vamos botar isso aqui em repercussão geral e vamos julgar. Nesse momento, tá 3-0 a favor do contribuinte, que é algo raro. Nesse momento, tá 3-0 a favor do contribuinte. A favor do interesse deles mesmos, que também não querem pagar esse tributo. E é você que tá dizendo, o advogado. Mas, enfim, isso faz parte do planejamento, tá? Porque, querendo ou não, é um custo que, ainda que possa não ocorrer no futuro, a gente pede essa disponibilidade econômica do cliente pra gente depositar em juízo. Porque uma vez depositando em juízo, eu consigo transferir o bem, tá? E se perder, tá pago. Se ganhar, levanta. É diferente de pagar, tá? É diferente, né? Pagar, eu preciso pedir restituição. Aí depositar em juízo, fica ali até esperando o julgamento. Ô, Matheus, mas só também terminando de responder sua pergunta. Por que fazer agora, pensando especificamente em tributos? O tributo da doação para o herdeiro e da sucessão também, no caso de morte, é o mesmo, é o ITCMD. Se você não fizer agora, lá na frente, a conta do ITCMD vai chegar, de um jeito ou de outro. Fazendo agora, primeiro, existe uma tendência de aumento de imposto no longo prazo, então tem que levar isso em consideração. E fazendo agora, você está no controle do jogo. Você consegue achar, às vezes, algumas brechas para você fazer uma estrutura inteligente, reduzindo um pouco sua carga tributária. É impossível. Tem gente que fala, não quero pagar imposto nenhum. Então, mas uma hora vai pagar, então, não assim, tem como. Então não tem como. Você vai ter que deixar um dinheiro na mesa. Mas às vezes você consegue achar alternativas inteligentes de fazer isso. E o patrimônio tende a aumentar de valor. Né? Seja um imóvel, seja uma empresa. A alíquota vai aumentar e o valor de mercado vai aumentar. O cálculo vai aumentar. Então, é isso. Então, assim, essa é uma Isso é um incentivo para antecipar a sua organização. É errado dentro daqueles mitos falar assim, planejamento sucessório é economia e tributo. Isso não é verdade. Por quê? Eu faço o cara gastar tributo agora. Eu tô antecipando, né? Mas eu queria fazer uma análise comparativa de hoje e de quando o cara morrer. Então tá, vamos supor quando que ele vai morrer. Aqui eu posso ter uma economia tributária aqui. Mas eu tenho uma economia que eu tenho uns 50 imóveis alugados hoje, 100 mil reais de aluguel na física. Eu vou ter economia. Vai. Isso não é o planejamento sucessório. Isso é o fato de que se você integralizar numa empresa e essa empresa tiver atividade imobiliária, ela tem uma tributação menor. Ponto. Ok? A gente tem que deixar isso muito claro. Eu tô vendo que algumas coisas são importantes, né? Eu tô tentando... A gente falou de TCMD. Tributário. Falamos de TBI, quando a gente tá falando de transferência de imóveis, de pessoa física para pessoa jurídica, né? Eventualmente, numa holding imobiliária que tenha KNAI específico para isso, pode ter uma tributação sobre o aluguel menor. E a venda também, física, tá? E a compra e venda também. Mas são coisas distintas, tá? Tá inclusive a alocação contábil dos ativos é diferente. E uma dúvida que alguns empresários têm feito mais recente, e isso obviamente desde que começou o debate da tributação de dividendos acima de 50 mil por mês. Essa eu não achei que ia acontecer. Inacreditavelmente aconteceu. Foi muito rápido. Aqui o empresário é tributado na receita, tributado no resultado e agora está sendo tributado na hora de distribuir para a pessoa física. E depois no consumo, e depois no consumo, no supermercado. Mas aí vem a narrativa dizendo que os dividendos não foram tributados. E o pior é que tecnicamente eles estão certos. Foi tributado é alta renda. Alta renda. Dividendos e mais um monte de coisa. Ele fala melhor que eu disso aí. Vocês acreditam que vai aumentar o volume de pessoas interessadas em planejamento patrimonial por conta dessa tributação de dividendos na pessoa física? Com certeza. Eu vou até brincar aqui, botar uma daquelas finalidades ali. Aí vem a internet, né? Se você ainda não fez a holding, você vai ser mais tributado. Cara, o pior é que nesse caso, na maioria dos casos, é verdade. A holding é uma excelente ferramenta, tá?
Inclusive, Quem pra alta tempo, mas renda, eu né? deixa o Francisco explicar. Deixa o Francisco explicar o geral. Você vai fazer um jargão aí agora, Francisca? Instagram. Exatamente. Mas qual que é o ponto, né? Hoje, se você recebe pessoa física, sócio de uma empresa que gera lucros, se você recebe mais de 50 mil reais de dividendos daquela empresa no mesmo mês, você vai ser tributado ali na hora, inclusive. A empresa vai reter 10% do que te pagou a título de dividendos e vai mandar para o cofre do governo. Então, assim, gerou uma carga tributária, às vezes até imediata para a pessoa física. Sim. Essa tributação não acontece se eu faço uma distribuição de lucros para uma outra pessoa jurídica. E aí entra a holding. Então, né, cria-se uma holding, a holding vai receber esses lucros. Então, vamos supor que essa empresa distribua normalmente 60 mil reais de lucro por mês. Pessoa física seria tributada ali na cabeça. E é 10% reais. sobre o valor todo, Sobre né? o valor Sobre 60 mil. Não é sobre o que excedeu os 50. Sobre o valor todo. Se eu coloco uma empresa, nesse momento eu não tenho a tributação. E aí, dentro da empresa, eu posso decidir o que eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, distribuir 50 mil reais para mim, que sou sócio, não vai ter tributação. E a empresa, eventualmente, eu posso usá-la para investir em imóveis, investir em outros negócios. Construir patrimônio através da empresa. Patrimônio. Eu quero passar dinheiro de uma empresa que eu tenho para outra que eu tenho. Eu não vou mais circular isso dentro da minha pessoa física. Eu vou circular isso dentro de uma holding. Porque assim eu não pago tributo de forma totalmente ilícita. Só nisso aí já é uma vantagem. A possibilidade de você fazer uma circulação financeira sem tributação. E aí tem que lembrar um detalhe. Às vezes a gente faz parte de uma empresa... vou pegar seu caso, cara. Né? Você aqui é um dos fundadores da Apex. Você tá lá nas pontas lá dos fundadores e tal. E aí as operacionais vão distribuindo e chegou uma hora lá que você precisa receber 100 mil reais, beleza? Tal. Se o Matheus recebe 100 mil reais de dividendos na física, ele vai reter os 10%. Pô, perdi 10 mil reais. Perdi 10 aqui por enquanto. Mas, vamos supor que vocês falam assim, não galera, não vamos distribuir agora, vamos segurar um pouco. Então não vou distribuir, ou então vou distribuir só 50 mil, 49.999 para não ter tributação. Só que você tem a expectativa do direito em relação aos outros 50,0001. O que acontece? Enquanto esse dinheiro não estiver com você, ele na verdade está com terceiros. Por quê? Porque você tem uma sociedade. Então imagina que aquele dinheiro que já tinha sido combinado de ter sido distribuído, por qualquer motivo a maioria fala, não vamos distribuir mais. Tá? Não vamos distribuir mais. Por quê? Porque não vamos. Cara, você perdeu. Se você tem uma holding, não haveria justificativa para não distribuir na hora e você não seria tributado. Se distribui só os 50, mas os aí outros estão com você. Fica na sua mão, você exatamente. faz o timing. Então, o poder sobre o dinheiro, para mim, nesses casos que tem vários sócios e você não tem o controle da sociedade, para mim isso é maravilhoso, porque você retira o risco de mudança de ideia de terceiros. Eu vejo algumas empresas que isso vai ter muita relevância. Prestadores de serviço, escritórios de advocacia. Pra caramba! Empresas de consultoria, empresas em que necessariamente, por exemplo, assessoria de investimentos, né? Os assessores têm que ser sócios, é obrigatório por lei. Né? Então, todos os executivos assim são advogados. assumidos. Assim como advogado. Advogados, né? Médicos em sociedades Só que médicas. pra advocacia não tem saída, né? A gente não tem saída, porque a gente não pode ter PJ em cima, o médico não pode. Sim. Você obrigatoriamente tem que ser um sócio. Você tem que ser uma pessoa física. Isso. Só que aí, voltando ali, aí tem outra situação. Deixa eu pegar esse exemplo seu dos 100 mil reais de novo, né? Então você recebeu 100 mil reais agora. Você recebeu agora, final de janeiro agora. Recebeu 100 mil reais. Pá, seguraram 10 mil. Só que por uma estratégia financeira da Apex, não teve mais distribuição de dividendos esse ano. 0. Você já pagou 10 mil, não foi? Show de bola. Pagou 10 mil. Aí você vai chegar na sua declaração do ano que vem, na hora de declarar a questão da alta renda lá, você vai falar assim, ó, já foi vocês já tiveram 10 mil lá, mas eu não ganhei mais do que 600 mil no ano. Logo, nada devo. O contribuinte. Me devolva, fisco, 10 mil. Não sei como vai ser em quanto tempo essa devolução. Mas vamos supor que o fisco ele é muito rápido. E vamos supor que ele te devolva em dezembro de 2027. Quanto dinheiro você perdeu? De hoje até dezembro de 2027, com a taxa de juros atual. Me fala. Tecnicamente eles vão devolver corrigido, mas será que eles vão devolver com qual correção? Com qual correção? Cara, olha o tamanho Olha, é muito problema. Do problema. E eu te usei um exemplo de 10 mil, cara.
Mas e se o caso for 599 mil reais? E por quanto tempo? E são muitos casos. Meu irmão, é brabo, velho. É brabo. É brabo. Nós estamos falando de uma legislação que ela tá pouquíssimo madura. Zero, Sim, e vai tem ter mudado, né? Você falou que vem mudando ainda, né? Todo dia é uma loucura diferente. Quer ver outro exemplo que a gente não sabe ainda? Simples Nacional. Quem tá no Simples Nacional, tá sujeito ou não tá? É. Quer saber por quê? Porque o Simples Nacional é uma legislação que é chamada de lei complementar. Ela tem uma hierarquia superior a uma lei ordinária. E a lei que mudou a tributação... E ela tem um ordinário. artigo expresso nessa lei complementar dizendo que os lucros eles são isentos. Isentos. Mas essa lei, ela se aplica a todos. Então, a Receita Federal já se manifestou falando, não, quem é do Simples Nacional paga também. Mas essa discussão ainda vai acontecer. Isso ainda vai chegar no judiciário. Com certeza. E vai ser decidido. E aí você pensa que o advogado ele tem aí sim uma instituição forte por trás que vai lutar contra isso. E daqui a pouco pode ser que só os advogados sejam beneficiados. E aí, é justo? Nem acho que seja justo. Uhum. Entendeu? E aí? Mas eu não quero, mas eu quero pra mim, quero pra todo mundo também, tá? Só pra deixar isso claro. Mas olha o tanto de coisa que abre, velho. E assim, aí as pessoas estão procurando para pensar esse planejamento que não é necessariamente planejamento sucessório. Às vezes é um planejamento meramente patrimonial para proteger de uma lei nova que criou um imposto novo. E aí essas estratégias de holding, elas têm ganhado mais força para atender esse objetivo. Agora, o ponto e isso é importante, como se usa essa holding? Deixa eu, antes de você falar esse ponto aqui, só pra linkar. Inclusive, pra antecipar planejamento sucessório, tá? Porque, vamos lá, se eu tenho um filho que eu já queria que entrasse na sociedade, pra ele ir aprendendo, pra ele ter a receita dele, e se eu começar a botar esse moleque aqui dentro pra ele começar a receber uma parte dos dividendos também? E eu retirar um pouco do meu dano. Mas ser dele, eu não tô falando de sonegação, tá? Eu não tô falando de botar o dividendo pro menino só pra dividir. Antecipar uma doação de cotas, Mas tornar será que não sócio, é receber dividendos. Você tem os dois ganhos. Opa, comecei a fazer meu planejamento sucessório, comecei a preparar ele como meu sucessor, e eu vou ter uma redução da carga tributária. Por que não? Né? De novo, não é recebo 1 milhão e vou dividir aqui. É igual você falou, analisar caso a caso, entender. Mas, o que o Francisco vai falar aqui agora. O que eu vou falar a Receita não é boba. Né? Ela vai olhar o planejamento ali que você fez. Então, por exemplo, imagine esse caso onde a empresa normalmente paga 100 mil reais de lucro. Ela gera 100 mil reais de lucro para o sócio. Opa, então eu não posso mais ser pessoa física, senão eu vou ser tributado, vou criar holding. Joguei para holding, mas, pô, eu não quero investir em imóvel, nada. Eu quero esse dinheiro, eu quero esses 100 mil reais. E aí começa a surgir o problema, porque a pessoa quer e não quer pagar o imposto. E aí o que ela começa a fazer? Usa cartão de crédito da holding para despesa pessoal, para viagem, para pagar fora do objeto social da empresa. Fora do objeto social da empresa. Achando que a Receita não vai pegar. Isso, a Receita vai começar a olhar com força. Já tem precedentes da Receita dizendo hoje que... já é proibido. Já é proibido. Tá? A Receita entende que isso, quando você faz isso, aquele valor que você utilizou para despesa pessoal, aquilo é remuneração. E sobre remuneração... incide 27,5% de imposto de renda, não mais os 10% desse imposto, INSS, multa, o problema juros. É maior. Então o problema é muito maior se você fizer achando que você está burlando a Receita vai ficar de olho. Ela tem os dados. Isso vai acontecer. Você recebe todo mês 100 mil. Opa, vem nova tributação de dividendo. Opa, peraí, agora é 50. Cadê o resto? Cadê o resto? A empresa tá faturando mais do que nunca. E aí, cadê o resto? Isso que você falou é importante. As pessoas têm que entender que planejamento, né, é para você otimizar a sua carga tributária e não para sonegar. Exatamente. Agora, a empresa pode pagar eventualmente alguma conta, desde que faça sentido. Por exemplo, de novo, vamos trazer aqui para a Apex. A Apex faz eventos em Nova York. São eventos 100% relacionados à atividade da empresa. Sim. Faz sentido que os custos dos sócios, dos diretores, sócios que trabalham, não é acionista não, tá? É outra figura lá. Seja uma casa pela empresa. Sim. Tá ligado ao objetivo da empresa. Né? Vamos pensar então, vamos trazer um exemplo mais prático aqui, eu e Francisco. Vamos supor que vai ter Congresso Internacional de M&A de Planejamento Sucessório. Faz sentido? Faz sentido. Tá ligado à operação. Uma empresa ligada a agronegócio, ter um carro, uma Hilux. Faz sentido ter uma Hilux? Faz. E uma Ferrari, faz sentido? Não faz, exatamente. É isso. É exatamente isso aí. Faz sentido ter, não sei, um apartamento em São Paulo porque vai pra lá toda semana? Faz sentido.
Faz sentido que o apartamento seja em Miami, que nunca vai, pra ir com a família, ou Orlando? Não faz Não faz sentido. Tem que fazer sentido. A Receita tem um negócio chamado propósito negocial, substância econômica. O ato tem que guardar relação com a atividade da empresa. Entendeu? Então, assim, esses são alguns cuidados que a pessoa tem que ter. Por isso que ela precisa estar bem orientada. Bem orientada e não simplesmente consultar a internet e pronto. Pegar um contrato social e registrar na junta. Né? É o que Falando fazer. em contrato social, as coisas têm que estar devidamente registradas. Exemplo. É porque tem gente que copia e cola, né? Contrato Não, social. exatamente, tem que ser bem Tem construído. um modelo Lá no escritório já era previsto que o escritório seria o responsável por arcar com o seguro saúde dos sócios. Né? Já era antes da tributação. Se a Receita hoje vai falar assim, não, vocês estão fazendo isso só para fugir da alta renda, eu vou ter um documento que já existe, que é o acordo de sócios anterior. Que fazer parte da política. Então esse é um ano importante para as pessoas ajustarem isso. Sem dúvida nenhuma. Seus contratos sociais. Até porque essas estratégias fazem sentido. Às vezes faz sentido um seguro saúde, às vezes faz sentido um seguro de vida pensando na questão empresarial. Faz sentido, às vezes, um cartão de alimentação do sócio que tá o tempo sócio. Não, vamos tomar cuidado, tá, gente? Não é ser sócio, é sócio que atua na atividade. No negócio. Né? Para cuidar dos gastos alimentares, porque ele tá o tempo inteiro. Pode fazer sentido um cartão combustível. Um carro que o sócio vai e volta todo dia da Por empresa. trabalho, fazendo visita a cliente. Para trabalhar. Sem dúvida. É justificável. É justificável. Agora, de novo, que carro é esse? Mas tem essa... Cara, tem porque dependendo do quanto você tá gastando, né? Eu comprei uma Ferrari pra eu fazer... entendi. Uma Ferrari pra visitar cliente. Não gastei um Corolla, comprei um BYD, comprei um carro elétrico pra economizar, porque faz mais... Faz sentido. Faz sentido. Interessante. Então, Tem que mas ser... também há uma subjetividade. Total, por isso tem que ser construído, pô. Não existe uma cartilha do que pode e o que não pode. Quanto mais documentação para se resguardar, Exato. né, datadas, assinadas, registradas. Faça um desafio, que mais vai ter autuação por uso de cartão de crédito indevido. Pode ter sido. Imagino que isso já Eu tem. acredito. Vai Já piorar tem, e né? piorar significativamente, né? Porque é o óbvio, eles Mas vão olhar o óbvio. Porque antigamente... Da empresa de um dono só, né? Isso deve acontecer muito, né? Imagino. Antigamente eu podia distribuir lucro para o sócio, ele ia lá, enfim, gastava. Agora não, agora tem essa restrição. E olha, isso você falou uma coisa importante, a Receita vai monitorar. Claro. Vai monitorar, com certeza. E tem aumentado, a gente trabalha com pessoa jurídica, o pedido de cartão de crédito para pessoa jurídica. Tem, aumentou? Aí. Muito! Você não tá entendendo. Todo mundo agora quer um cartão de crédito para PJ. Enfim, não vou dizer que não pode, mas tem que entender o que pode. Quais os gastos que vão ser usados, né, para esse cartão de crédito. Isso é governança, gente. Isso é governança. Pessoal, falando um pouquinho de alguns dos instrumentos que fazem parte do planejamento. Você quer perguntar sobre alguns instrumentos específicos? Queria. A gente tem vários instrumentos, né? São os principais. Eu queria que vocês falassem assim, eu vou citar alguns, quando usar cada um desses instrumentos, né? A gente tem testamento, tem doação com reserva de usufruto, tem as holds que a gente estava falando aqui agora, previdência privada, seguro de vida. Eu queria que vocês contextualizassem. Qual o momento de usar cada um desses instrumentos no planejamento sucessório? Isso entra dentro do serviço de vocês? Entra olhar quais no escopo da atividade de vocês? Então, isso aí faz parte daquela primeira etapa que o Marcelo comentou, que é onde a gente gasta mais tempo, que é entendendo os objetivos do cliente, qual dor ele quer sanar, que problemas ele quer solucionar. A gente traz as soluções e essas são ferramentas para chegar nessas soluções. Pode ser que dentro de um planejamento sucessório eu utilize todas as ferramentas que você falou. Olha, em relação ao dinheiro, eu vou usar a previdência privada. Para abarcar aqui as empresas, os imóveis, eu vou constituir uma holding. E aí na holding eu crio um contrato social, faço um acordo de sócios. Mas para já antecipar esse patrimônio em vida, eu faço uma doação com reserva de usufruto. Para quê? Para manter o patriarca na gestão ali do poder, no controle político e econômico daquela empresa, enquanto ele for vivo. Então, dentro de um planejamento, a gente pode usar um mix de todas as ferramentas. A doação com usufruto nada mais é do que eu ceder a propriedade, ok? Mas manter a posse das decisões financeiras e dos benefícios também, financeiros e políticos, que é votar, receber dividendo e receber os... E aproveita e fala mais um pouquinho sobre isso, porque assim, alguns empresários acham que essa doação com reserva de usufruto é perder o controle. Então, pelo contrário. Porque ele acha que está perdendo o controle. Tá? E se não for bem construído, pode ser. Tá? Então, eu queria que você falasse. Porque toda propriedade você tem o direito de usar, fruir, gozar e dispor. Tá? Dispor é propriedade. Só dispõe quem tem propriedade. Os outros podem ser através, por exemplo, da posse.
Então, quando eu sou proprietário, quer dizer que está no meu imposto de renda, eu sou o dono daquilo. Uhum. Normalmente eu tenho direito político, eu tenho direito econômico. Direito político é de votar, de me manifestar de acordo com a quantidade de cota que eu tenho. O direito econômico é o direito de receber os dividendos. Quando eu cedo, e é uma sessão gratuita, né, mas tem o ITCMD para minha filha, por exemplo, eu posso ceder completamente em termos de propriedade e de uso, ok? Político e econômico. Como eu posso montar uma estratégia em cima disso? Por exemplo, eu posso falar que a partir de agora meu filho decide, mas o dinheiro é meu. Então eu cedi para ele as cotas, propriedade e o direito político. Mas eu fiquei com o direito econômico. Eu posso colocar isso. Só que se você não escreve o que você está cedendo e quais as regras... Aí... Tem gente que faz parcial, por exemplo. Ó, tô te transferindo, hein? Mas a maioria do voto é meu e eu quero no mínimo 20% dos dividendos. Pode. Só que tem que estar escrito. Tem que estar, cara, tem que estar assim, muito bem escrito. Muito bem documentado. Muito bem documentado. E ele perdeu a propriedade. Isso é verdade. Ele não é mais proprietário. Mas ele continua no controle e não recebeu os dividendos, tá? Mas no imposto de renda já está em nome dos herdeiros. Tá? A diferença é essa. Eu vou trazer um caso prático que eu escutei, né, de um cliente uns anos atrás para saber se o que ele estava pensando estava correto. Aí é uma questão muito particular. Ele falou, tenho interesse de antecipar, no caso imóveis, né, doação de imóveis, que são imóveis de longo prazo, focados em aluguel, para os meus filhos, porque ambos estão planejando iniciar um matrimônio e eu já queria doar esses imóveis com usufruto, né? Para que, independente do regime de matrimônio que eles escolham lá, esses imóveis estejam aqui protegidos, né? Isso faz sentido? Ele teve alguma... Não. Bom, primeiro, depois você pode complementar. Doar um imóvel em si não costuma ser uma boa estratégia, Matheus. Por quê? Imóvel, enfim, ele pode ser que chegue um momento, você tem ele, aluga ele, tem uma renda, mas pode ser que chegue um momento que faça sentido vender. E se você doou o imóvel, ainda que você tenha usufruto para si, aí você recebe os aluguéis porque você reservou o usufruto, na hora de uma venda, esse dinheiro vai para o proprietário, para o filho, para quem você doou. Se você integraliza esse imóvel dentro de uma empresa e faz esse mecanismo de doação com reserva de usufruto dentro da empresa, com as cotas da empresa, o que acontece quando você vende o imóvel lá dentro? O dinheiro fica onde? Na empresa. E quem que decide o que vai ser feito com a empresa, para onde, quando que vai ser distribuído? Usufruto. O usufrutuário, aquele que doou. Então, primeiro ponto é esse, né? Doar o imóvel em si não costuma ser a melhor estratégia, né? Sim, agora integralizá-lo numa rua, doar as cotas com usufruto, que me mantém mais... Aí vira fruto. Faz mais sentido. Tá, aí um segundo erro que ele cometeu aí é em relação a estar doando bem. Normalmente quando você doa o bem, ele continua incomunicável, entendeu? Em relação à separação, só que aí é um erro que as pessoas confundem muito, é outro mito. Regime de separação total, ou regime de comunhão parcial, ou regime de comunhão universal, é pra casamento. Não é pra morte. As pessoas acham que porque você tá separação total, que o cônjuge remanescente não recebe nada. Ele recebe, porque ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Entendeu? São coisas distintas. Talvez venha uma legislação aí para poder tirar cônjuge de herdeiro necessário. Mas, enfim, essa é uma possibilidade. O detalhe é que hoje, ele é isso herdeiro. também é outra fragilidade aí. Entendeu? Aí tem que... Independente do regime de comunhão, do casamento, ele é herdeiro. O que você pode prever, aí tá dentro das ferramentas da holding, é que você pode prever que no contrato social, no acordo de sócios, que em caso de falecimento do seu herdeiro, as cotas não serão transferidas para o cônjuge. Deverão ser liquidadas e pagas. Eu preciso pagar, ok? Mas eu evito que o cônjuge entre na sociedade. Isso é uma ferramenta que é muito utilizada. Mas é muito utilizada. Muito mesmo. Aí entra uma outra ferramenta para ajudar a pagar isso. Porque às vezes o valor patrimonial da empresa você não tem liquidez em caixa para poder pagar. Entra, por exemplo, um seguro. Um seguro. Só que eu não gosto do seguro que normalmente ele é vendido hoje, tá? Por quê? Porque o seguro que normalmente ele é vendido hoje, ele é um seguro que coloca a empresa como beneficiária. Ou seja, morreu um sócio, a empresa recebe, com esse dinheiro vai lá e compra a cota do herdeiro. Eu não gosto disso. Porque, primeiro, qual é a natureza jurídica da entrada desse dinheiro na sociedade? Indenizatório? Será que vai ter tributação? Não vai? Você abre margem aí para a Receita querer encher o saco com isso. Mas vamos supor que não. Tem um caso lá, não é. Beleza, eu vou comprar do herdeiro. Quando eu compro, o que eu tenho? Ganho de capital. Aí tem imposto. Aí tem. Qual é a estratégia que a gente coloca lá no escritório?
vem acordo de sócio, olha as ferramentas. O sócio faz um seguro em nome dele, ele o segurado, a esposa ou o outro herdeiro, quem quer que seja, como beneficiário. E de onde sai a disponibilidade econômica para o sócio pagar? Da empresa. Da empresa. Não é a empresa que paga. A empresa distribui para o sócio. Distribui para ele pagar. Resultado. O sócio morreu, o cônjuge recebeu. Não adiantaria você ter só isso. O cônjuge tem que assinar um acordo de sócio, reconhecendo que o valor do seguro que ele está recebendo ele está abrindo mão das referente ao valor superior ao capital social. Ela recebe o capital social. Ela não recebe o valor do PL. Mas tudo isso tem que ser construído no acordo Tudo de sócio. isso tem que estar no acordo. A gente escreve até o número da pólice no acordo de sócio. A pólice especifica a pólice do seguro ABC, qualquer que seja a segura. Então, todos esses instrumentos que a gente falou, eles dependem do contexto. Pô, total. Pra caramba. Total. Demais. É extremamente consultivo, né? Extremamente... cada família tem uma realidade, objetivos, dinâmica patrimonial. Porque fazenda é diferente de imóvel comercial, que é diferente de imóvel residencial. Ou seja, só no mercado imobiliário, né? Incorporação, né? Um terreno com potencial de construção, tem uma dinâmica também tributária diferente. Quando você vai de participação societária, né? Você pode ter empresa no simples, você pode ter empresa no lucro presumido, lucro real, né? Então, são contextos muito distintos, né? Você vende quem? Você vende a hold, você vende de baixo. Com a tributação, se eu vender a hold, se eu vender de baixo. Outro exemplo aqui. Imagina um cliente de vocês, 50 anos de idade, novo, ativo, saudável, com 50 milhões em caixa, 4 filhos e fala assim, não vou ter mais empresa, não vou ter imóvel, tenho 50 milhões em caixa. E digo mais, vou gastar esse dinheiro todo durante minha vida, mas quero deixar bastante dinheiro para meus filhos. Qual é a melhor ferramenta? Seguro. O cara paga, seguro, gasta o raio do dinheiro dele. Gasta o dinheiro. Quando ele morrer, receber. Vai ter uma pólice lá. Não tem hold, não tem testamento. Não tem nada. A solução não é societária. Seguro. Às vezes a solução não é societária. Aí não, aí vai vir uma internet lá, pega os 50 milhões, aplica, paga 34%. Beleza. Mais inventário. Vamos falar do último bloco aqui, de proteção e riscos. É um assunto polêmico, né? Essa aí você já ouviu falar, né? Pessoal, a gente escuta muito, né, sobre blindagem patrimonial. Né? Formas de blindar patrimônio, de proteger patrimônio. O que vocês entendem que, de fato, pode gerar algum tipo de proteção? Não sei se blindagem é uma palavra adequada. É um mito? Existe mesmo? Ou é mal interpretado? Marcelo que gosta. Chega a pedir blindagem patrimonial. O cliente já chega assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso de uma blindagem patrimonial. Eu não tenho blindagem, mas dizem que tem os níveis de blindagem. Né? E, meu irmão, se os caras chegarem, imagina um sniper americano com aquele fuzil de tamanho dessa mesa, que a bala é desse tamanho, vai passar ou não vai? Vai passar. Não existe blindagem patrimonial. Eu odeio esse termo. Eu odeio esse termo porque ele passa uma falsa sensação de proteção de intransferibilidade, ok? Por isso que eu não gosto. Existem formas de você tornar o seu patrimônio pessoal mais distante do risco da atividade da empresa, né? Exemplo, o cara que tem muito imóvel e muita empresa. Eu vou botar tudo numa hold? Não vou. Eu quero você com a hold imobiliária, com o seu patrimônio pessoal do lado de cá, e outra holding de participação com seus negócios do lado de cá. Eu quero eles mais distantes possíveis. Ainda assim, é impossível fazer um caminho? Não é, ainda mais no seu trabalho, tá? A caneta do juiz do trabalho é aquela caneta do Jim Carrey no filme Super Poderoso, aquele que ele vira Deus. Que ele vira Deus. Exato, é a caneta do Jim Carrey naquele negócio. Meu irmão. Vai chegar. Até achar um bem. Né? Vai chegar, até achar um bem. Agora, dívidas operacionais da empresa, fornecedores, até mesmo depender da forma como foi constituída a dívida tributária, isso você consegue fazer essa separação. É interessante ter a PJ ali? Óbvio que é. Porque te colocou o CPF um pouco mais longe daquilo. Agora, se o CPF age com abuso, com desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial, pô, aí não é porque a empresa não protegeu, é porque ele fez errado. Mas a empresa, o instituto da personalidade jurídica da empresa e ela ser uma pessoa, como é uma pessoa física para fins de direito, surgiu para privilegiar o risco que o empresário toma. Né? Então, tecnicamente, uma empresa bem constituída, com boa governança, sem confusão de sócio, com sociedade, nem utilização indevida, se a empresa tiver dívida, ela tem que ficar na empresa. Entendeu?
ela tem que ficar na empresa. É o Isso é conceito da responsabilidade limitada, né? Exatamente. Ela é limitada às Quando operada dentro da legalidade. né? Exato, limitada às cotas que você já colocou. Não tem a responsabilidade. Não tem. Não tem. Mas não se engane, se cometer o crime, vai atingir sua empresa, sua pessoa física, Exatamente. Porque as pessoas acham que é só constituir, tá tudo certo. Pô, não é. Não é, você tem que trabalhar de verdade, entendeu? Então, aproveitando um gancho no que você falou aí, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, como que a gente pode proteger, então, o patrimônio de dívidas pessoais, disputas societárias ou riscos do negócio sem ilegalidade? Então, primeiro, assim, tudo parte, Nívia, de uma boa estruturação da sociedade com bons documentos sociais, tá? Em especial acordo de sócios. Para mim, o acordo de sócios é o documento mais importante da sociedade. E o acordo de sócios, ele não é aquele documento que vai te salvar se você brigar. Ele salva também. Só que ele é muito mais um documento que impede que você brigue. Por quê? Cara, o que acontece comigo se eu brigar com o Matheus por isso e isso? Pô, tá aqui no acordo de sócios. Acho que eu não vou, não. A regra é isso aqui. Assim. Matheus, tá dizendo isso aqui. Quer negociar? Ou vai ser assim e tal? Entendeu? E aí existem trocentas cláusulas patrimoniais que elas são de proteção. Cara, se eu fizer isso, o cara me recompra. E me recompra R$1. E aí? Eu vou fazer essa besteira? Existe uma cláusula chamada shotgun, né? Ou texana. Enfim, a gente sócio, tem meio e eu não quero mais ser seu sócio. Eu posso muito bem chegar para Matheus e falar assim, ó, tô ativando a cláusula shotgun ou texana, enfim, tô te dando a opção de por R$10 milhões ou você comprar minha parte ou você me vender. Não tem, mas não, ou um outro, ou você me compra ou te vendo, tá? Então assim, tem o tag along, né, que é caso se a maioria do capital for vender, eu vou junto. Então, tudo isso evita uma briga. Pô, vocês venderam, ganharam dinheiro, não me levaram. Vocês são uns otários, não quero mais ser seu amigo, eu vou te processar. Não, cara, tá aqui, vai junto. Você tem opção. E existem boas práticas, né? E aí vem, sem dúvida, as boas práticas. Só que quando você trata a sociedade com boas práticas, isso quer dizer que normalmente você tem bons documentos. Entendeu? Bons alinhamentos. Reunião de sócios. Quantas sociedades vocês conhecem que se reúnem todo mês? Para ver os números, para tomar as decisões. Governança. Como vamos agir aqui assim? Como é que fala? Das atribuições. Hierarquia de atribuições. Alçadas. O que cabe ao sócio? O que cabe ao diretor? O que pode acontecer caso alguém descumpra? Exato. Gente, né? O Francisco gosta de contar. Tinha época lá no escritório que a gente precisava comprar mousepad e tinha que deliberar entre sócios. Porra. Foi lá não, pô. Vamos estruturar esse negócio aqui direito? Porra, tem uma coisa de sócios. Ele tem, como gestor do escritório, ele tem alçado até tantos R$1.000, R$1.000. Ele pode usar o dinheiro do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser? Pô, dentro das diretrizes da sociedade. Então, você diria que hoje é primordial um bom acordo de acionistas? Essencial. É primordial. A gente já viu muito negócio acabando por conflito de sócio. 2 sócios que, em determinado momento, criam ali um desalinhamento, não tem regra para definir qual rumo a empresa vai tomar nesses casos e ela simplesmente deixa de existir. Ela perde um valor da noite para o dia por conflitos, falta de regras claras. Então... E lembrando, né, quando fala de uma empresa familiar, de um sócio, por exemplo, a partir do momento que acontece a falta, né, o falecimento, se você tiver 5 herdeiros, agora passam a ter 5 sócios. Tá com o mesmo contrato social. Gente, acontece, tá? Né? Herdeiro, ele tende a respeitar o patriarca enquanto ele tá vivo, tá? Depois que... morreu, o pau quebra. Você às vezes vê famílias que dão super bem, né? Então reveja, né, seus documentos, porque podem valer a pena quando a empresa era de você e mais um, né? Mas e quando ela for virar de 8 pessoas? Exato. Né? Exato. Aí às vezes quer exercer o direito de retirada para sair da empresa, e aí o contrato social não prevê, o acordo de sócio não prevê como vai se calcular esse direito de retirada, pode ser que ele seja muito prejudicial à empresa, pode ser que... Enfim, tudo isso precisa ser conversado, planejado, definido, para evitar problema futuro. Maravilha. Sem dúvida. Quer fazer a última pergunta? Eu queria fazer aquela pergunta de ouro, assim, pra gente fazer, pra fechar o episódio, aproveitar que eu fui convidada aqui pelo Matheus. Queria fazer pra vocês dois aí. Se vocês dois tivessem que dar um único conselho pra quem está ouvindo agora o nosso podcast e nunca pensou em sucessão, qual seria?
Queria que cada um falasse aí. Como é que é, Marcelo? Faça sua holding. Não. Não, esse aí não. Definitivamente você falou. Marcelo vai ter uma briga de acionistas quando sair daqui, hein? Definitivamente não. Essas soluções que a gente vê na internet, que elas são muito fáceis, não pode ter uma solução fácil para problemas complexos. Desconfie, tá errado. Uhum. Então, assim... Gostei dessa frase, cara. Vamos gravar. Tem que, como que é? Repete aí pra gente, É vocês. difícil falar. Tá gravado. Não existem soluções fáceis para situações difíceis. Pra problemas complexos, gostei, hein? Para problemas complexos, é isso aí. E, enfim, às vezes é muito difícil você iniciar esse assunto dentro de casa. É difícil, é tabu ainda falar de planejamento, falar até de acordo de sócios, porque assim, se o outro sócio falar, opa, pera lá, você acha que eu tô roubando? Tá desconfiando de mim? Então, às vezes, procurar um profissional ajuda, primeiro, a entender melhor as regras do jogo, as possibilidades, caminhos e também instituir de uma forma mais organizada, profissional, o assunto dentro daquele contexto familiar ou societário. Então, essa é a dica que eu dou. Olhe para isso. Se tiver dificuldade para introduzir isso, procure alguém para ajudar, para entender melhor e introduzir. Eu diria que é dar o primeiro passo, assim. É. Sempre que a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida. Quero ficar mais forte, quero ser bom disso, quero ser bom de corrida. Pô, você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que correr os primeiros 10 metros. Independentemente se você corre um Ironman ou se você corre 1 quilômetro. Você precisa correr os primeiros 10 metros. Então eu falo, cara, comece. E acho que a melhor pessoa para você procurar é um especialista de sua confiança. Mas aqui eu encho o saco com um especialista. O seu amigo que é advogado de outra área, que é generalista e tal, etc. Ou aquele cara que tá na sua família há 50 anos. Cara, não é esse cara. Você vai no especialista. Se você tá com problema de coração, vai no cardiologista. Não procure o clínico geral. Não, jamais. Exatamente. Até por um dia não ser uma urgência, emergência, você cair na mão de um clínico geral e se dá mal. Né? Exatamente. Então, assim, se prepare. Né? Dê o primeiro passo. Converse. Holding é pra todo mundo. Escute esse podcast. Envie esse podcast pra outras pessoas. Você tava querendo falar de holding, tá aqui, ó. Aqui, ó. Marcelo, mas você tá falando isso pra fazer com vocês. Não, estamos abertos, tá? Fazer com a gente. Mas não, é pra muito mais instigar e dar o primeiro passo. Entendeu? Maravilha. O convite, né, foi porque sabemos que vocês são especialistas e já Obrigado. atenderam e atendem famílias que a gente confia e ficamos gratos aí de saber que esse atendimento, né, que esse trabalho foi bem feito. Eu acho que falta um pouco mais desse debate, né, Nívia? Exatamente. A gente lida muito com empresas familiares que têm esses problemas, não solucionam, né, ou demoram demais, aquilo vai consumindo muitas vezes ali os patriarcas, né, de como é que eu vou fazer para planejar a sucessão. Mas comece, né? O que você falou. Chama um especialista, troca uma ideia, entende como é que é o processo, entende as etapas também, porque você pode começar um trabalho hoje, mas você vai implementar ele daqui a 5 anos. Exato. Né? Exato. Até dá tempo de amadurecer. Vocês deram um exemplo de um cliente que está há 7 anos amadurecendo os filhos e os herdeiros ali. Eu acho que eu fui até. Acho que tem até mais tempo, cara. Nem lembro. Mas é por aí. Mas é o caminho certo, né? Não é algo que você faz do dia para a noite, né? É óbvio que você pode, né, fazer as pressas e acontece, né? Quando alguém começa a ter um problema de saúde, aí o planejamento sucessório, você tem um mês para executar, né? Mas isso é uma coisa, você não tem controle sobre o fator morte e saúde. Então, quanto antes você começar, é melhor, porque vai estar preparado caso aconteça. Exatamente, você falou uma coisa importante, você não tem esse controle. É isso. Nívia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até o próximo. Obrigada. Francisco, Marcelo, obrigado aqui. Obrigado. A gente que agradece. Estaremos em breve aí com mais pautas, né? Falando sobre mais temas aí. Estou à disposição. Quem tiver interesse no trabalho de vocês, como é que é o site? Na verdade, enfim, é o Mendonça Machado. Mendonça Machado. Mendonça Machado. Mas a gente está também nas redes sociais, também Mendonça Machado DV, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui, é sempre bom. E @mendonça.dv. A especialidade de vocês lá foca muito em empresarial, sucessório, fusões e aquisições. Na verdade, hoje o nosso escritório ele tem 4 áreas principais, né? A área de negócios, assim, que fica muito mais à frente do Francisco. Dentro de negócio está planejamento societário, sucessório e M&A. Você tem a área tributária, você tem o trabalhista e você tem o civil. São 4 áreas principais e a gente já tem também PI. Mas são essas 4 áreas principais. Maravilha. Cada um com um sócio à frente. Show de bola. É isso. Muito obrigado, turma. Valeu, gente. Obrigado a vocês, espectadores. Valeu, até o próximo episódio do Trilha da Prosperidade. Um abraço.